Olá, Pedro Serrano. Eu sou Dina Alves, advogada. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre crime eleitoral, né? Os crimes que o Bolsonaro tem cometido nesse período de eleição. A gente sabe que o Bolsonaro cometeu vários crimes durante a gestão dos 4 anos, né? Desde epidemia com resultado morte por expor deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa, a prevaricação. Quais seriam as expectativas reais para o presidente responder por esses crimes? E agora, no período eleitoral, a gente viu também o quanto que o Bolsonaro usou as dependências do Palácio da Alvorada para anunciar apoio aos seus aliados. Ele nomeou também concursados da Polícia Federal, elaborou medidas econômicas com apoio de banco público para comprar voto de pessoas mais pobres com Bolsa Família. Nós sabemos que o artigo 346 do Código Eleitoral veta, né, esse tipo de uso público, uso da máquina pública para ter seus privilégios, né, para promover campanhas. Então, isso não afeta a legitimidade da eleição? Nós estamos diante de um crime de abuso de poder econômico? Bem, a pergunta é muito bem posta. Eu não sou eleitoralista, eu sou constitucionalista, mas conheço a base constitucional das nossas dispositivos eleitorais, digamos assim. Realmente, para mim, o TSE tem sido criticado pelo bolsonarismo, que está querendo criar tumulto, tem criticado o TSE intensamente, como se fosse uma instituição autoritária, etc. Tem nada a ver, usando da desinformação das pessoas. Por exemplo, apesar de chamar Justiça Eleitoral, o TSE não é só um órgão de justiça, de aplicar a lei em conflitos, etc. Ele também é um órgão regulador, que regula as eleições, que deve produzir normas de como deve se realizar as eleições e deve exercer poder de polícia sobre elas. Então, portanto, é um órgão que ele tem um papel judicial e um papel administrativo, digamos assim. Então, não tem nada de tão inovador, né, no fato dele produzir regras, etc. e tal, que isso é absolutamente normal. E a gente tem que observar o papel que o TSE enfrentou, que é muito atípico na nossa história. Nunca houve na história da democracia tantas fake news, tanta produção de falsidades, mentiras que acabam interferindo no pleito. E nesse campo, o TSE tentou ir atrás do prejuízo, preservar ao máximo possível o fair play, a legitimidade da eleição. Nesse sentido constitucional, ele agiu corretamente, procurou ir atrás disso no tocante às fake news, etc. Só que, a meu ver, o TSE claudicou no sentido contrário. Ele deixou passar o principal ilícito que há nessas eleições, que é o uso abusivo do poder econômico e do poder político para tentar desequilibrar as eleições. Né? Não tem sentido se produzir uma política pública de dar dinheiro para o povo, me desculpe aí os deputados, inclusive progressistas, que votaram nesse tipo de farsa, né? Não tem sentido você produzir isso em época de eleição. Isso é um ilícito, é inconstitucional. E mais do que inconstitucional, a meu ver, caracteriza crime eleitoral. Né? Porque você está abusando do poder econômico que o Estado te dá para tentar interferir nas eleições. Né? Além disso, foi constante o uso de espaços públicos para fins políticos de disputa de poder. Foi constante. Até o espaço físico da ONU, o espaço não só físico, o espaço, vamos dizer, político da ONU, em que o Brasil deveria falar como um Estado, Bolsonaro vai lá para falar como um partido. Quer dizer, se utilizou de órgãos públicos para realizar atividades políticas, eleitorais. Isso tudo sempre foi ilegal no Brasil, Ju. Vamos ser objetivos, as pessoas estão criando um discurso que joga com o desconhecimento, com a desinformação para enganar. Né? O negócio da Jovem Pan, é censura. Alguém aqui se lembra, não sei se você se recorda, Juca, de 98, que o SBT foi tirado do ar por decisão da Justiça Eleitoral por um dia. O SBT é uma das principais redes de televisão. Por quê? Porque a Jovem Pan é concessionária de rádio, o SBT é concessionário de TV, são concessionários de serviço público. O que significa dizer isso? Eles estão exercendo uma função em nome do Estado.
Quando a Jovem Pan trata de forma desigual os candidatos, ela está usurpando a concessão dela. Para mim, inclusive, algo que pode levar à cassação dessa concessão. Não esqueçamos, há uma diferença substancial entre o jornal, o canal de YouTube, que são formas de comunicação que se reproduzem infinitamente, portanto são privadas. Qualquer um pode ter um jornal. Então aí o jornal pode ter lado político, pode apoiar um candidato, não há problema nenhum. Também a mesma coisa com relação a canais de internet. Mas a concessionária de TV, ela não deve, vamos dizer, tratar de forma desigual os candidatos. Se entrevista um, tem que entrevistar o outro. Se dá uma notícia da campanha de um em 5 minutos, tem que dar 5 minutos da notícia da campanha do outro, e por aí vai. Agora, começar a usar de palavras chulas, inverídicas, chamando Lula de quadrilheiro, etc., é abusar imensamente do seu papel de concessionário de serviço público. Ao contrário do canal de YouTube, aí, das redes sociais e da imprensa escrita, o concessionário de serviço público desempenha um serviço público, um serviço estatal. O Estado continua sendo dono do serviço, ele só transfere a sua execução para o particular, né? E é essa que é a confusão. Aí, de repente, o pessoal fala, mas o New York Times criticou essa decisão, etc. e tal. Não, o New York Times, nos Estados Unidos não existe o conceito de serviço público. Eles não entendem o que é isso. É uma tradição de direito administrativo que vem da Europa continental. Mas é a nossa Constituição e a nossa lei que estabelecem esse regime. Aliás, Constituição, nesse aspecto, feita sob forte lobby das empresas de TV e rádio, portanto, atender o interesse delas. Mas, mesmo assim, foi mantido esse caráter de concessão. Então, só para dizer que houve um abuso do poder econômico, como fala a doutora, um abuso do poder político e um abuso do poder das comunicações, em que o TSE foi até tímido na forma de tratar.